você pega duas substâncias, uma o álcool e outra, que tem temperaturas de ebulição diferentes. Você vai colocar aqui, você vai acender uma chama aqui, ela vai aquecer. Aquecendo, ela vai fazer o álcool evaporar, porque ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa. Ele evaporando, ele vai subir para cá em forma de vapor, vai passar por esse tubo que vai estar recheado com água gelada, vai condensar e vai virar líquido novamente. Aí você vai repetir esse processo diversas vezes. Por exemplo, a vodka, esse processo ocorre 3 vezes na fabricação da vodka. Para o whisky também, que é outra bebida alcoólica destilada, esse processo vai ocorrer 5 vezes. E logo após você destilar, você vai pegar o álcool destilado, vai misturar com outras substâncias. No caso do whisky, você vai misturar com malte. Tem diversos sabores de whisky. Vai misturar com malte isolado, então com vários diversos sabores de malte. Você vai fabricar o whisky assim. A vodka é uma bebida mais artificial do que o whisky. O whisky é uma bebida, digamos, natural. A vodka não, você vai pegar o álcool destilado e misturar com substâncias químicas para formar. Moço, Pode falar. o álcool que você colocou ali no começo, ele vem da onde? Ele vem da extração da cana-de-açúcar, que eu vou explicar agora quando eu falar da fermentação. A fermentação funciona assim. Quando a cana-de-açúcar é extraída, dessa cana-de-açúcar você retira o caldo de cana-de-açúcar, faz entrar em contato com leveduras e outras bactérias para ocorrer o processo de fermentação alcoólica. Com a fermentação você vai separar em melaço e em mosto fermentado. A parte que vai transformar em álcool vem do mosto fermentado, que vai ser o etanol e o vinho. O etanol é uma molécula que está presente no álcool. Dessa molécula você vai fabricar o álcool que você vai usar para fabricar suas bebidas alcoólicas. Foi o que você me perguntou antes, e é aquele álcool que eu vou usar na destilação. Depois que você tiver 100%, o etanol de 100 kg/sac, que é a unidade de medida usada de grau de bebida alcoólica, de grau de álcool na bebida alcoólica, você vai misturar com outras coisas para fabricar as bebidas fermentadas, no caso a cerveja. Você mistura com trigo e com outras coisas. Boa tarde, meu nome é Renan e eu vou falar um pouco para vocês da influência das mídias na população e focando um pouco mais na propaganda sobre bebidas alcoólicas. Bom, as mídias que são utilizadas por meio de comunicação em massa, que são, por exemplo, rádio, televisão, jornais, ou seja, todo meio que um transmissor de informação consegue transmitir essa informação para uma grande quantidade de pessoas. Ou seja, você assistindo televisão, a pessoa que criou aquele programa consegue passar uma informação para todos vocês que assistem aquele canal. As propagandas que passam, por exemplo, no intervalo dos desenhos que você deve assistir, elas têm grande influência na cabeça de toda a população. E, por exemplo, a imagem do álcool na cabeça das pessoas. Na propaganda, sempre é mostrado que a pessoa, após ingerir o álcool, ela vai aproveitar o momento muito mais, vai fazer todos os momentos que sem o álcool seria pior, com o álcool vai ser muito melhor. Pode falar, cara. Professor, mas quando eu ficar grande e eu beber álcool, eu não vou ser feliz? Então, ninguém pode prever o futuro, mas eu não vou dizer para você que o álcool é uma coisa que vai te fazer bem. No momento pode até parecer que ela vai te fazer bem, te causar coisas boas, sensações boas, mas o álcool sempre vai te prejudicar. Com o álcool não tem aquela história de que com moderação vai te fazer bem, porque sempre vai prejudicar a sua saúde, mesmo que seja em pequeno excesso, vai te prejudicar. Agora eu vou passar uma propaganda para vocês da cerveja Budweiser e eu vou dar uma analisada para vocês verem a influência disso na imagem da bebida alcoólica na cabeça das pessoas.
Great times. Sir? Oh, check this out. Great music is coming. Great times are coming. Bom, como vocês viram nessa propaganda, eles utilizam diversos fatores que é lógico que tanto eu como vocês e a maioria das pessoas não assistem uma propaganda pensando em tudo isso. Mas isso causa uma certa imagem da bebida alcoólica na nossa cabeça. Por exemplo, a imagem do will.i.am, que todos vocês devem conhecer, que é um artista muito famoso, na propaganda. Isso é um argumento muito utilizado nas propagandas que serve para, por exemplo, um argumento de autoridade. Tipo, todos vão ver o will.i.am consumindo a Budweiser, e isso faz com que as pessoas também queiram consumir a Budweiser. Na propaganda também a gente percebe que em diversos eventos, tanto no Rio de Janeiro como em cidades internacionais, na Europa, tudo, as pessoas sempre mostram a Budweiser em várias festas gigantes, muito importantes, e em diversos anos. Por exemplo, mostra daqui 60 anos. Isso quer dizer que a Budweiser sempre vai estar presente nos momentos bons da vida das pessoas, tanto hoje como daqui 50 anos. O próprio slogan da propaganda é Great Times Are Coming, que vocês devem saber o que significa, né? São bons momentos que estão por vir. Isso também tem relação com os anos que estão por vir, que mostram a propaganda. E esses bons momentos sempre estão sendo relacionados com a ingestão dessa bebida. E essa mídia, propaganda, ela causa uma imagem da bebida alcoólica na cabeça da população. Essa imagem, resumindo, é que a bebida sempre vai fazer os seus momentos serem melhores, e no caso específico, a Budweiser das bebidas. Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou explicar um pouco para vocês o efeito do álcool em alguns órgãos do nosso corpo. O primeiro e mais importante é o cérebro. E para explicar um pouco o efeito do álcool no cérebro, eu preciso explicar o funcionamento desse órgão. Bom, o cérebro funciona com a troca de informações entre neurônios, que são as células constituintes do nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, mas isso não é o caso. E a troca de informações, de impulsos, se dá por meio das sinapses, que é a troca de informação entre um neurônio e o outro. E quando a pessoa ingere muito álcool, a molécula de etanol acaba estimulando a liberação de um neurotransmissor chamado GABA. E esse neurotransmissor, ele inibe essas sinapses, ou seja, ele inibe a troca de informação, fazendo com que a pessoa fique com reflexos mais lentos, enrole na hora de falar, perca um pouco da memória e alguns efeitos como esse. Outro efeito do álcool no cérebro, que é muito importante, é a liberação de um neurotransmissor que estimula como se fosse a sensação de felicidade, de euforia nas pessoas. Outro órgão muito afetado pelo álcool, pela ingestão de muito álcool, é o estômago. E quando a pessoa ingere muito álcool, as moléculas de etanol acabam irritando a mucosa do estômago, a parede do estômago. E isso faz com que muito suco gástrico, que é o ácido que é produzido no estômago para a digestão, seja liberado em excesso. E esse suco gástrico acaba irritando tanto o duodeno, que fica mais ou menos aqui, quanto o esôfago. E essa irritação gera a sensação de mal-estar, de azia, que as pessoas bêbadas geralmente têm. E uma reação do nosso organismo é o vômito, por isso que quando você bebe muito você vomita. Um terceiro órgão afetado, principalmente, é o rim. Quando a pessoa ingere muito álcool, há uma liberação de um hormônio no cérebro
e faz com que a absorção de água nos rins seja baixa. Então, quando você bebe muito álcool, você vai liberar muita água e muitas substâncias que o organismo precisa. Por isso que as pessoas que bebem muito acabam urinando muito. E essa liberação de muita líquido acaba afetando o coração. Nesse líquido liberado, em excesso, há concentração muito alta de potássio e magnésio, que são duas moléculas essenciais para a regularidade dos batimentos cardíacos. Então, quando a pessoa bebe muito, essa regularidade é afetada e o coração também é afetado. Bom, e aí, beleza? Meu nome é Renan, eu vou falar um pouco agora dos problemas sociais que o alcoólatra enfrenta, porque muitas pessoas usam o argumento de que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, então danificá-lo não é um problema de vocês, é meu, somente meu, mas a gente vai ver agora que não é bem assim, que o álcool também interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiramente, uma pessoa alcoólatra, ela fica tão dependente dessa droga que ela acaba se excluindo por parte da sociedade, do trabalho dela, porque ela precisa do álcool. Então é capaz dela sair do trabalho para beber, fugir de casa para beber, acordar de madrugada para beber, chegar sempre alcoolizado e afastar as pessoas que o amam. Então muitas vezes você vê problemas familiares por causa de alcoolismo, principalmente com pais de famílias alcoólatras, que batem nas filhas, batem nos filhos, batem na mulher, ou até mesmo as mulheres são alcoólatras que batem no marido, batem nos filhos, batem nas filhas, e tudo isso por causa do efeito da droga que elas estão ingerindo. Outro problema também é o problema financeiro, porque graças ao vício e à abstinência e aos surtos psicológicos que você tem devido à dependência, você acaba por deixar de lado a organização da sua família, ou seja, da gestão da economia da família. Então você acaba quebrando, porque você vai largar o emprego por causa do alcoolismo, você vai criar dívidas, você vai fazer de tudo para ter acesso ao álcool, vai ficar cada vez mais difícil, mais caro, e você vai acabar quebrando. Para vocês agora não é um problema, isso vocês podem não enxergar como um problema, mas se vocês pegarem muitos, vocês podem ter até, seus pais devem conhecer algum amigo que aconteceu isso. Isso é muito comum na sociedade brasileira. A agressão à mulher eu já falei um pouco, que é o marido que chega em casa, ou até mesmo as mulheres são violentadas na rua por alcoólatras, por pessoas que saem do boteco e voltam para casa a pé e encontram uma mulher. As pessoas que estão sob efeito de drogas não vão parar e pensar o que elas estão fazendo, então elas vão sim agredir, vão sim abusar dessas mulheres. Então eu acho que essa parte serve principalmente para os homens que bebem, porque as mulheres certamente as mulheres embriagadas também vão ser abusadas, e os homens bêbados tendem a abusar de mulheres sóbrias ou mesmo sob o efeito do álcool, e eu acho que isso, no mínimo, é uma violência, deve ser tratado com muita seriedade, com punições. Então você, por mais que o álcool seja uma bebida legal ou legalizada, não legal no quesito de ser uma coisa bacana, ele te atrai para coisas muito ruins e pode até te tornar um infrator da lei. Outro problema que é muito grave, muito grave, são os acidentes de trânsito, devido ao que o Matheus já explicou, que o álcool retarda seus sentidos e a coordenação motora. Então uma pessoa que bebe não pode ingerir álcool, porque é muito perigoso e a porcentagem de acidentes de carro devido ao uso de álcool é muito alta. Para isso, o policiamento está cada vez mais forte, com os bafômetros, que é um instrumento que faz você soprar um tamidinho, e o álcool que está no seu pulmão vai subir, vai entrar na maquininha, vai mandar impulsos elétricos, vai mudar na voltagem, vai indicar a quantidade de álcool no seu sangue. Mas isso, se vocês quiserem, eu explico depois. Outro fato que o álcool acarreta, outro problema é a depressão após o começo do uso. Você tenta parar, não consegue, tudo começa a dar errado, você começa a perder o valor da vida, você acaba tentando suicídio. Vira e mexe a gente vê nos jornais um pouco essas notícias de suicídio
pessoa sob efeito de droga se mata. Isso é muito frequente com o uso do álcool, porque ele vai acarretando a depressão, vai ficando cada vez mais forte. E não só o álcool gera depressão, como uma pessoa depressiva também foge para o álcool. Então, se você tiver com algum problema psicológico, é melhor consultar um médico antes que você queira achar outros caminhos para melhorar disso. E se você bebe, você já vê que você não consegue sair sem beber, você não consegue achar um rolê legal para você dar com seus amigos sem uma latinha de cerveja, sem uma garrafa de vodka, já é hora de procurar os pais, porque os pais são as pessoas que mais te amam, então são eles que vão te ajudar nessas horas, e eles com certeza não vão ver isso como uma coisa ruim, eles vão querer ajudar vocês sim, porque o bem de vocês é a preocupação número 1 deles. Acho que um dos últimos problemas que eu tenho para falar agora é com álcool. Você vai gostando do efeito, vai precisando cada vez mais desse efeito, que é a dependência, e você vai querer uma hora fugir para outras drogas, caminhar, continuar o percurso que só vai te afundando. O caminho até o fim do poço é longo, e você pode muito bem ir do álcool para maconha, da maconha para cocaína, ou do álcool direto para cocaína, do álcool para cocaína para o crack. Você vai ter um caminho muito longo, e com certeza o final é o fim do poço, é a escuridão. De jeito nenhum você vai ser um usuário de droga feliz, você vai ser um usuário de droga bem sucedido. Por mais que você tenha dinheiro, você vai ter problemas na família, você vai ter problemas de coordenação motora, sua saúde vai estar prejudicada, você vai ter que ir direto fazer exame, você vai ter que operar, você vai ter falência no rim, você vai ter falência no fígado, seu pulmão vai estar prejudicado, a corrente sanguínea vai estar prejudicada, os tecidos da sua pele, do seu corpo vão estar prejudicado, tudo vai estar prejudicado no seu corpo caso você ingira drogas, não só o álcool. Mas como a gente está falando do álcool, o Matheus já falou um pouco dos problemas, dos órgãos que a gente vai ter com o uso do álcool, então não use, porque não vai te trazer felicidade. Dá para curtir sem o álcool, você consegue muito bem ir para uma festa, dançar, você consegue muito bem perder a vergonha, até porque todos nós temos vergonha, e você só perde a vergonha passando vergonha, então não é o álcool que vai te ajudar nisso, porque você pode beber, fazer um monte de cagada, todo mundo vai comentar, vai rir da sua cara, você vai fazer papel de bobo, e isso você vai achar super legal, porque você vai estar se inserindo no grupo, mas dá muito bem para você ser uma pessoa legal, ser quem você é e se inserir num grupo, você sempre vai achar gente que gosta de você. Então, basicamente é isso, e não vem, porque sempre vem aquela história de que eu bebo só para chegar numa amiga, só para tentar alguma coisa, para ter aquela menina bonita na balada, essas coisas. Isso não dá certo. A gente que é mais velho, a gente já viveu isso. E quanto mais o tempo passa, menos as garotas gostam dos garotos bêbados. Primeiro porque eles estão sempre fedidos, segundo porque eles estão sempre fazendo cagada, terceiro porque eles não falam nada com nada, nunca dá para saber se eles estão falando a verdade, o contato físico é horrível, eles são agressivos, eles são secos, eles são grossos, muitas vezes eles ficam tirando sarro da cara das meninas, ficam mexendo no cabelo, coisa que irrita, e com certeza isso não é a melhor opção que você tem para conseguir alguma coisa. A gente pode dizer com certeza isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste. Estou aberto a perguntas. Não pensei em nenhum. Lembrando que a gente não é professor, a gente está aqui para conversar com vocês, para aconselhar, uma coisa que a gente não teve. Eu acho que seria importante a gente ter amigos que se afundaram em droga e só um segundo, que se afundaram em droga e agora a gente perdeu contato com eles, eram os nossos melhores amigos de infância. Isso pode acontecer com qualquer um, espero que com esse apoio vocês consigam caminhar sem pegar esse caminho. Moço, mas tem um amigo meu que ele disse que quando ele começou a beber, ele fez muito mais amigos e conseguiu uma namorada. Quantos anos seu amigo tem? Ele tem 14. E ele bebe desde quantos anos? Acho que ele começou agora. Então eu acho que ele não sabe de nada para falar alguma coisa. Eu acho que ele precisa de um tempo com o uso da droga. Ele ainda está na fase de sucesso. Daqui a um tempo, ele vai estar na fase do fracasso. Ele tem 14 anos, ainda é legal, ainda é uma coisa descolada beber. Deixa ele chegar nos 18, 19. Ninguém vai querer olhar para ele
ele provavelmente vai ser o inconveniente do rolê, ele vai ser o cara que todo mundo que vai chegar perto das pessoas e ninguém vai gostar dele, ele é a pessoa que vai estar vomitando na calçada, então não tem nenhum ponto benéfico. Se você quiser usar, como eu disse, muitas pessoas falam, o corpo é meu, faça o que você quiser, mas com certeza você vai estar afetando as pessoas ao seu redor. Eu digo que seu amigo está errado.